Vem aí, programa Espaço Gospel, aqui na 87.5. Na busca de uma manhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Olá, uma boa noite a você, querido ouvinte, aqui da Rádio Central FM 87,5, a rádio que faz a diferença. Eu sou Alan Heitz e estamos começando aqui mais um Momento Gospel. Então, a partir de agora, você é nosso convidado para ouvir e também para participar do programa A Caminho da Paz, com o tema de hoje, Zaqueu e Jesus. Agora são exatamente 20 horas e 3 minutos. E como que você pode participar? Através do Facebook aqui da Rádio Central FM 87,5 Trombudo Central, pelo WhatsApp 479-8826-0747, 98826-0747, ou até em algum contato nosso pessoal, aí se alguém quiser entrar via nosso Facebook e tudo mais. Então deixa ali o seu alô e participe das nossas enquetes do programa A Caminho da Paz. Falando então de enquete, qual que é a nossa enquete de hoje, né? É o seguinte: como faço para me elevar? Como faço para subir o mais alto possível? Então a nossa enquete é: como faço para me elevar? Né? Como que eu faço para subir o mais alto possível? Enquanto você pensa um pouco sobre a pergunta da nossa enquete, nós seguiremos aqui com a leitura do trecho evangélico e iniciaremos a nossa conversa com os convidados aqui presentes. Então, para fazer essa reflexão de hoje, desse trecho do evangelho, temos aqui no estúdio a Cristina, lá de Birama, a Márcia Farias, aqui de Trombudo Central, o Carlos, de Presidente Getúlio, e também o Alfredo, de Rio do Sul. Só deixando registrado aqui um agradecimento especial ao Alfredo, que hoje está como o presidente da 5ª União Regional Espírita, e também a Cristina, que é a vice-presidente. Então, Carlos, você pode fazer a leitura do trecho evangélico aí para nós? Boa noite, Alan. Mais uma vez é uma alegria estar presente aqui. E eu lembro sempre as palavras de Jesus, né, que dizia: quando 2 ou mais estiverem reunidos falando em meu nome, ali eu estarei. E é isso que nós fazemos hoje, esta noite de sexta-feira. Então o trecho de hoje é Jesus na casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, atravessava a cidade. Havia nela um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Por isso, correu antes de todos e subiu num sicômoro, para vê-lo, pois ele devia passar por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantou os olhos e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele vai hospedar-se na casa de um homem de má vida. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade de meus bens aos pobres.
Se defraudei alguém no que quer que seja, devolvo-lhe 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Essa, Alan, é a passagem de Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10. Perfeito. Então, assim, Jesus trazia ensinamentos a todo momento. Nenhuma palavra das que ele disse foram em vão. Então, são 3 anos ali, né, de peregrinação e de pregação. E Jesus utilizava de todos os recursos possíveis, né, de que ele dispunha, para poder transmitir conhecimentos para nós. Então a gente precisa analisar cada passagem com muito apreço, com muito carinho. E antes da gente começar propriamente a análise dos textos, né, do que ele quer dizer com os textos, a gente precisa dar uma olhadinha no contexto ali, né, na questão dos personagens. Então, aqui dando nosso boa noite a Cristina e perguntando a ela: Cris, quem era Zaqueu? Boa noite a todos. Então, antes de falar do Zaqueu, vamos lembrar, gente, que o nosso mestre, ele veio até nós para traçar a nossa rota até Deus. Mas para que isso aconteça, existe um trabalho muito árduo a ser feito. E o principal deles é corrigir os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E o maior desafio é que compreendamos o que a vida espera de nós. Então, o Zaqueu, na realidade, ele era um homem de boa vontade. Apenas lhe faltavam esclarecimentos. Ele era o chefe dos publicanos, arrecadador de impostos, e enriqueceu ilicitamente. E acabava armazenando excesso de riquezas. E com isso as pessoas não confiavam nele, achavam ele um avarento incorrigível. Mas Jesus, e é isso que importa, viu nele, identificou nele um homem rico, mas de nobre coração, que seria capaz de transfigurar a riqueza e o trabalho em beneficência. Então, apesar de Zaqueu ser um homem rico e ser mal visto, mas o trabalho dele proporcionava trabalho a muitos pais de família daquela época. Então é isso que a gente tem que avaliar. Se Jesus viu ali a possibilidade de uma conversão de Zaqueu, então é nisso que nós temos que confiar. Ok, Cristina, obrigado aí pelas informações. Agora, por que a gente deve pensar, né? É porque Jesus viu em Zaqueu, Jesus. Mas quem que é esse Jesus? Que é Jesus para a doutrina espírita, Alfredo? Fisicamente, Jesus era hebreu, nascido em Belém, na cidade de Davi, e como tal, procurava, na época que encarnado aqui, cumprir aqueles trâmites sociais e principalmente religiosos que ele cabia como cultura. Mas nós sabemos, através da doutrina espírita, num aprofundamento muito grande, na questão 625, onde Allan Kardec inteligentemente pergunta: qual que seria para a humanidade a maior referência? Qual que seria o modelo a ser seguido? E ali contém a resposta mais curta de todas. A resposta é Jesus. Então, Jesus é o modelo e guia. Então, se nós formos pensar, é o espírito mais iluminado, mais evoluído, milhões e bilhões de anos mais evoluídos que qualquer um que nós venhamos a conhecer, e seria o que ele veio fazer à Terra, o modo como ele procedeu, seria um modelo talvez alcançável daqui a uns tempos para nós. E em qualquer dúvida de qualquer caminho, qualquer ação a ser tomada, seria ele então o guia, o norte, a luz, a direção. Teríamos aí então
algumas horas, alguns dias, algumas semanas, quiçá alguns anos para falar de Jesus, né? Mas sucinto e muito bem explicado quem é Jesus para nós, né? Nosso modelo, nosso guia, nosso mestre. Esse é o Jesus para a doutrina espírita. E seguindo então com os personagens ali, temos uma árvore, né? Alguns trechos trazem como figueira. Carlos, o que seria essa árvore ali nesse caminho de Zaqueu? Bom, Alan, o Zaqueu, ele era um homem muito rico, como foi dito aqui, ele era o chefe dos coletores de impostos. E na Palestina, os coletores de impostos eram muito mal vistos em várias cidades da Palestina. Isso era uma regra. Eram vistos como homens de má vida. Então Zaqueu é um homem que ele faz uma reflexão sobre a sua condição existencial. Ele vai refletir, não, mas eu faço bem, eu me questiono a respeito do que eu estou fazendo. E o que ele faz? Ele vai buscar Jesus. Zaqueu vai buscar Jesus, sabendo que Jesus passaria por Jericó em direção a Jerusalém. Ele vai, e como foi dito na leitura do versículo, do capítulo, ele, como não conseguia ver Jesus devido à multidão, ele sobe num sicômoro. Que árvore é essa? É uma espécie da família das figueiras. Uma árvore muito frondosa, uma árvore alta, chega a 20 metros de altura, bastante forte, e ele sobe. Então a nossa pergunta é: como faço para me elevar? Que elevação é essa? É uma elevação espiritual. Então essa passagem, ela simboliza a elevação espiritual de Zaqueu. E aí, o Jesus diz: olha, Zaqueu, essa noite me hospedarei na tua casa. E ele é muito criticado. Por quê? Porque essa é uma questão que ela permeava o cristianismo primitivo. Ou seja, para quem eram os ensinamentos de Cristo? A quem se dirigiam esses ensinamentos? Se destinavam aos homens de bem? Aos seguidores da lei mosaica? Não. Jesus explicava o ensinamento, a nossa palavra, ela se dirige a todos. Ela é universal. Então Jesus andava no meio dos doentes, leprosos, prostitutas e inclusive no meio dos coletores. Não podemos nos esquecer que Mateus também era um publicano. Então essa árvore, ela simbolizaria, né, como tu mencionaste aqui no nosso bate-papo informal, uma escada daquele que busca a elevação espiritual, daquele que busca os ensinamentos de Jesus e pretende viver de acordo com esses ensinamentos. Em síntese, é isso. Obrigado, então, Carlos. Bom, publicano a gente já comentou, né, algumas partes ali. Olha, publicano era coletora de impostos e tal, que está ali no trecho também. Cristo, quer comentar pra gente o que seria Jericó? Bom, Jericó era uma cidade grande, era a segunda maior cidade daquela região, muito próspera, onde havia muito dinheiro, as pessoas tinham capacidade de ganhar muito dinheiro e por isso os coletores de imposto e o Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, logicamente conseguia arrecadar muito dinheiro, né? Jericó foi a última cidade que Jesus visitou antes da crucificação. Só lembrando ainda também, gente, que como o Carlos falou, Mateus também era um coletor de impostos. Mas alguns dos discípulos de Jesus estavam um pouco equivocados, meio fanatizados, achando que teriam que viver em absoluta pobreza. E isso não procede, né? Então, uma das grandes provações nossas aqui na Terra é sermos ricos ou dispormos do dinheiro com facilidade. É uma coisa muito mais difícil do que ser pobre, porque a riqueza em excesso, ela acaba
desvirtuando as nossas tendências, as nossas boas tendências, e nós acabamos nos tornando mais materialistas do que já somos. Não à toa que na sequência dessa passagem de Zaqueu, Jesus conta a parábola das minas, né? Já citando, olha, aquele que recebeu 10 minas vai ser cobrado dele, vai dar conta da sua administração sobre as 10. E o que recebeu 5 dá conta das 5, e aquele que recebeu uma também vai dar conta da uma. Então, o que a gente recebeu aqui, em comodato, né? Porque nada é nosso, né? Como empréstimo de Deus, nós vamos sim ter que prestar conta. Só tem um último personagem ali, que é Abrão. Quem que é Abraão, Alfredo? Antes de falar do Abraão, vamos ver de onde ele vem. Os hebreus têm a sua origem, é um povo asiático da Antiguidade Oriental, um povo semita, que seria, segundo os testamentos, originário de Sem, filho de Noé. Sua história começa na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque, praticamente próximo da cidade, né, que seria Bagdá, numa pequena cidade chamada Hur, em torno lá, isso o registro de 2000 anos. Então, antes de Cristo. A denominação de hebreus vem de Eber, que pode ser o significado na língua deles, povo do outro lado. Então esse povo tinha o seu grande patriarca, uma grande liderança lá, chamado Abraão. Qual a característica principal de Abraão? Todos os povos, sem exceção, eram politeístas, tinham a ideia, as crenças em vários deuses. E Abraão é o primeiro, vamos dizer assim, esse líder é o primeiro que recebe ou tem a intuição de um Deus único. E com esse Deus, que se manifesta para ele, hoje a gente sabe, mediunicamente, se manifesta para ele, e com esse Deus ele faz o pacto, a aliança. Qual que era esse pacto? Você vai acreditar somente em mim, ter somente eu como líder, e esse Deus, essa comunicação, dizia para ele que ele dominaria boa parte da terra, que seria muitos, e que seus descendentes seriam como as estrelas no céu. Se pudéssemos fazer rapidamente, para só localizarmos na história, Abraão, ele tem 2 filhos. Ele tem Isaú e Jacó. Dessas descendências dele é que vai sair, através de Isaac, né? Que vai ter um filho, Jacó, perdão. Ele vai ter as 12 tribos, os 12, que daí origina toda a história as 12 tribos de Israel, então, né? Então, assim, a gente já deu uma contextualizada. Olha que o trecho do Evangelho é pequenininho, né? E já demos uma contextualizada, então, no que são esses personagens. Então, para dar uma acalmada aqui, a gente vai para o nosso primeiro intervalo musical. E a música que vai tocar agora é Como Zaqueu, de Regis Danese. Pessoal que está acompanhando aí, brigadão. Obrigado mesmo pelas participações, tá? Quem está ali é a Maristela, a Raquel. Ô, mana, tudo bom? Tudo bem em Curitiba aí? Obrigadão por estar acompanhando. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa,
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Na busca de um amanhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Olá, retornamos então aqui com o programa A Caminho da Paz, pela Rádio Central FM, a rádio que faz a diferença. E qual é o nosso tema de hoje? Zaqueu e Jesus. E como que você pode participar aí conosco? A enquete é a seguinte: como faço para me elevar, para subir o mais alto possível? Participe aí pelo WhatsApp, participe pelo Facebook, que aos poucos nós vamos dando um retorno aí para quem estiver acompanhando. Então fica nosso abraço especial aí para Maristela, para Raquel, para o Jair, para o Tiago, para a Kate, para a Karen e para todos aqueles que estiverem nos acompanhando nesse momento. A tua mãe também? Então para a Dona Marli também, um forte tio para a Dona Marli. Vamos continuar então conversando mais um pouquinho aí sobre essa passagem, né? Por que Jesus quis dormir, quis pousar na casa de Zaqueu? Bom, Alan, então é isso. A questão era para quem se dirigia a Boa Nova, conforme eu falei anteriormente, e Jesus queria mostrar que a Boa Nova, que os ensinamentos que ele trazia, eles eram para todos. Então ele vai à casa de Zaqueu, não estabelecendo juízo de valor prévio. Ele não agia de modo preconceituoso. Ele vai mostrar, não, esse homem também é um filho de Abraão. Mas essa questão, ela não se resolveu tão cedo. Parece que até hoje ainda não está resolvida, né? Depois de Paulo e Pedro também discutiam isso, para quem se dirige os ensinamentos. Pedro achava que os ensinamentos do Cristo eram apenas para os judeus. E ele é convencido por Paulo que os ensinamentos são para todos. E Paulo vai à Grécia, vai a Atenas, vai a Corinto levar esses ensinamentos. E Pedro, depois convencido, se dirige a Roma para levar para dentro do Império Romano, na época do imperador Nero, o cristianismo nascente. Mas essa passagem nos convida também para uma reflexão sobre a riqueza, a utilidade da riqueza. E a gente não pode ter uma visão ingênua aqui. Mas se eu tenho um apartamento, eu tenho que dividir com o próximo. Não, não é isso. Eu preciso de um apartamento para suprir a minha necessidade de moradia. Necessidade, não supérfluo. Agora, a questão que se coloca é a seguinte: para que eu preciso de 50 apartamentos? Mas isso aí é o meu dinheiro que eu estou usando, eu faço o que eu bem entendo. Não, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é de Deus. Nós não somos nem proprietários do nosso corpo. Então, assim, em Lucas e no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título do capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. O que significa a palavra Mamon? Mamon é a riqueza. Agora, o que se fala aqui é sobre o mau uso da riqueza. Não é a riqueza em essência, a riqueza em tese, é o mau uso da riqueza. Tanto é que Jesus vai dizer, né, dai a César o que é de César. Então esse é o convite, entre outras questões, que a passagem nos remete nos convida a essa reflexão. Sim. Só lembrando ainda assim, gente, que riqueza morta é toda aquela riqueza que não gera progresso, que não gera educação, que não gera esclarecimento, que não gera beleza para a sociedade toda. Se a riqueza só serve para o luxo e para o desperdício, aí ela é um grande desastre. Deus julga pela intenção, né? Exato. Então, não importa quanto que eu tenho,
O importante é o que eu faço do que eu tenho. Eu estou tentando ajudar o meu próximo com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu disponho. Mas Jesus caminhava de a pé e tal, porque ele era humilde. Que Jesus era humilde, não há dúvida. Mas ele andava de a pé, talvez, porque naquela época não se tinha um avião, não se tinha carro, não se tinha helicóptero. Que seria hoje de nós se Jesus estivesse aqui encarnado, viajando aí os países? Qual de nós que não estaria muito satisfeito em receber Jesus, assim como Zaqueu recebeu, né? Mas então vamos a uma segunda questão. Por que Zaqueu desceu apressadamente da figueira, né, da árvore, e ainda se alegrou? Permita-me um passo atrás. Se a passagem aqui evangélica, ela retrata essa figura do Zaqueu, mostrando ali que não se deve generalizar nenhum tipo de julgamento. Olha, todos os ricos são ruins, ou a riqueza ela é sempre ruim. Jesus mostra em separando ele, em ficando na sua casa, que ele era um homem, um ser humano como qualquer outro, que tinha plenas condições e que estava disposto a se renovar. Tanto que a notícia de Jesus, quando Jesus sobe no vale do Rio Jordão, pela cidade, chega em Jericó, ele está esperando, ansioso, já está sabendo. Mas notemos nós que há uma turba, há uma multidão. Ela é tão grande que a pessoa por baixa estatura não consegue acompanhar. Todas as pessoas e todas as multidões que ouviram Jesus o compreenderam plenamente? Uma grande parte da população que ouvia Jesus achava interessante, até curioso, e não viam aplicabilidade e se afastavam. Outra parte dessa população, que até seguia junto, achava interessantes os ensinamentos, via nele uma coisa muito bonita, mas no fundo, na hora de aplicar, na hora de fazer, não tinha forças necessárias e abandonava. Outra população, outra parte dessa população, já bem menor, são aqueles daquela época que compreenderam, se entusiasmaram, se encantaram e se propuseram a aplicar aquilo nas suas vidas. Se nós trouxermos isso para o dia de hoje, estamos as mesmas populações correndo atrás de Jesus ou das notícias dele, e o mesmo fenômeno das multidões acontece hoje ainda. Grande parte ouve, acha interessante, mas não vê aplicabilidade na sua vida. Outros tanto se encantam, permanecem perto dele, mas na hora de fazer a aplicação, preferem o comodismo, o apego à materialidade, que é o nosso problema. E alguns se encantam, se propõem e tomam como proposta de vida essa coisa. Então, quando o Zaqueu desce da árvore, esse alegre vai ao encontro de Jesus e abraça, ele deu 2 passos importantíssimos. Falta o terceiro, que é a sua transformação. Perfeito. Algum comentário, Cris, Carlos? É que o Zaqueu ele já estava predisposto, né? Ele já estava motivado com o que ele ouvia de Jesus, né? E se nós dissemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Nós admiramos essa verdade, até que toque nos nossos interesses. Quando o assunto era grave, Jesus nem usava palavras, então os discípulos não aprovaram a fala de Jesus para Zaqueu, né? Mas Jesus então não usava palavras, porque elas podem ser perigosas. Porque os ouvidos das pessoas são seletivos, eles só ouvem o que querem. Exatamente. Já a Cris ali já está entrando também numa próxima questão, que é que a multidão não concordava com Jesus ir até a casa de Zaqueu, né? Carlos, pode complementar a ideia aí? Não, é só isso que a Cristina mencionava aqui. São Francisco de Assis, ele dizia, levem adiante o evangelho, e se for preciso, usem palavras. Por quê? Porque era o exemplo que arrastava, né? Mas, Alan, Jesus então vai dar o exemplo, que era isso que ele fazia.
Então a nossa pergunta é: como faço para me elevar, para subir o mais alto possível? Qual é que é a resposta para essa questão? Reforma íntima ou reforma interior? Sim, mas como eu faço? Que era o que o Zaqueu estava fazendo. O Zaqueu estava começando o seu processo de reforma íntima ali. Ele estava refletindo. Tá, mas como eu inicio esse processo de reforma íntima? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nesta vida, resistindo à tentação do mal? Pergunta o Allan Kardec. E a resposta: um sábio da antiguidade disse: conhece a ti mesmo. Que era isso que o Zaqueu estava fazendo. Ele estava refletindo sobre a sua condição existencial. Então o Kardec, em relação a essa pergunta, ele diz: olha, compreendemos toda a sabedoria contida nesta máxima, né, do conhece a ti mesmo. Mas a dificuldade é precisamente a de conhecer a si mesmo. Qual é o meio para chegar a isso? E aí a resposta é uma resposta de Santo Agostinho. Façam como eu fazia quando encarnado. Ao final do dia, eu fazia uma reflexão sobre o que eu tinha feito, o que eu tinha feito de bom, o que eu havia feito de ruim, quem eu ofendi, quem eu ajudei. Mas aqui nós temos um outro problema. E se a pessoa for muito condescendente com ela mesma e se auto-engane? Então Santo Agostinho vai nos dizer: olha, pensa o seguinte, e se o outro fizesse para mim, eu gostaria? E é essa reflexão que o Zaqueu começa a fazer quando ele busca Jesus, e Jesus está nos ensinando através do exemplo. O Emmanuel nos lembra, através do Chico Xavier, que a experiência humana não é uma estação de prazer. O homem encarnado permanece na função de aprender, e nessa tarefa é razoável que saibamos valorizar essa oportunidade de aprender, que vocês hoje estão tendo, ouvindo mais a fundo a história de Jesus e Zaqueu. E com o nosso aprendizado, nós também temos que facilitar o aprendizado aos nossos semelhantes. Aí nós conseguiremos fazer a reforma íntima que o Carlos citou. Tema recorrente, interessante e que realmente é necessário, né? A nossa reforma íntima. Só preciso deixar um abraço especial aqui para o nosso amigo Cid e também para a Dona Maria. Obrigado por estar nos acompanhando, tá? Estamos conversando hoje sobre Zaqueu e Jesus. Então temos algumas discussões mais para fazermos, né? Jesus fala ali sobre salvação. Olha, chegou a salvação a esta casa. O que ele estava querendo dizer com isso, Alfredo? Olha só, vamos imaginar assim, que essa parte, esses últimos 2 meses, né, vamos contextualizar na história, esses últimos 2 meses narrados nos evangelhos, Jesus passa em Jerusalém. De dia ele prega no templo e nas cidades ao redor, e à noite ele se retira, quase sempre para Betânia. E a perseguição aumenta, e os inimigos estão prontos a pegar, e então ele sai, dá uma volta. Quando ele está retornando para Jericó, vai acontecendo, nesse período com mais intensidade, obras fantásticas. Ele é ungido por Maria, ele cura o cego, ele cita a parábola das 10 minas, ou dos 10 talentos, é muito intenso, muito vivo. Quase, nós podemos fazer uma comparação assim, quase com a parábola dos 2 filhos. Ele diz assim: hoje a salvação entrou nesta casa. Acho que isso se refere àquele momento íntimo, onde a criatura em algum momento, de alguma forma, ela cai em si. Parábola dos 2 filhos, em um determinado momento, o filho, sofrendo, cai em si. Então quando ele chega, ele diz assim: olha, hoje a salvação entrou aqui. Era um trocadilho, porque ele era reconhecido como a salvação, o Cristo, né? E a salvação para Zaqueu estava diante dele. Esse momento provavelmente já se apresentou para nós todos inúmeras vezes e não reconhecemos.
Provavelmente esse momento já apareceu mais vezes em outras etapas e outras vivências. Menosprezamos, não a compreendemos, mas quem tem ouvidos de ouvir, quem tem olhos de ver, pode perceber que essa época é uma época propícia, adequada para a gente perceber esse momento especial e começar então essa verdadeira reforma. Perfeito, Alfredo. Na passagem também fala que Zaqueu então tornou-se o filho de Abraão. O que ele quer dizer com isso ali? Carlos? Bom, Abraão, como foi dito aqui no início, é aquele que estabelece uma aliança com Deus, né? Então Zaqueu estabeleceu essa aliança através de Jesus, e conforme o Alfredo dizia anteriormente, Jesus cura os cegos, mas às vezes os não cegos estão sem visão espiritual, são cegos espirituais. Então Jesus ele curava essa cegueira, e foi esse o que aconteceu ali com Zaqueu. Zaqueu ele começa a enxergar uma outra realidade, uma realidade muito mais abrangente. E aí Zaqueu talvez se questionasse, né? O que eu estou fazendo com os meus talentos? Porque nós seremos cobrados por isso. Quem vai nos cobrar? A nossa própria consciência. E a nossa consciência ela não falha. Nossa prestação de conta, né? Cris, quer comentar alguma coisa sobre se existe alguém perdido? Porque ali na fala inicial e tal, pensávamos assim, olha, aquele coletor de impostos ali, aquele rico, uma pessoa de má vida, né? Como o Carlos comentou lá no início, está perdido. Mas existe realmente alguém perdido para Jesus ou perdido para Deus, Cris? Não, perdido para Deus não. Para Jesus também não, né? Todos nós podemos ter os nossos momentos de perdição, aqueles momentos em que nos deixamos levar pelas nossas viciações, pelas nossas más tendências, né? Mas a salvação sempre é possível, porque Jesus disse que o mundo é um grande necessitado, e enquanto houver alguém na terra derramando uma lágrima sequer, o Evangelho ainda não terá cumprido a sua missão. Então é ali que entra a nossa predisposição a fazer a nossa reforma íntima, a olhar o nosso próximo com amor, o falado sempre, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como a ti próprio, né? Então, a partir disso, nós conseguiremos realmente ser sempre salvos, porque existe um determinismo no mundo de que todos nós vamos evoluir. Alguns de forma mais lenta, outras de forma mais rápida, porque cada um de nós está num estágio evolutivo diferente. Perfeito. Não podemos deixar aqui também de agradecer a audiência aí de Andréia Pauli, de Rio do Sul, e também da Dani Schneider. Um abraço para vocês. É interessante isso, né? Nenhuma ovelha que o Pai confiou a mim se perderá. Essas são as palavras do Cristo. Essas são as palavras de Jesus. Então, nenhum de nós está perdido. Todos nós temos a possibilidade de sermos deuses, né? É isso que Jesus nos falou. Tudo aquilo que eu faço, vocês poderão fazer e muito mais. Nesse ponto, para nós espíritas, é claro, Jesus estava tratando de evolução. Não há como não pensar dessa forma. Precisamos de mais um intervalo, precisamos tomar uma água aqui, dar uma refrescada na garganta. Então vamos pedir uma música ali para Márcia. Pode ser Tim e Vanessa. Márcia? Então tá, Tim e Vanessa, Zaqueu. Daqui a pouquinho a gente retorna aí com vocês. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Olá pessoal, estamos então retornando aqui
com o programa A Caminho da Paz. Estamos tendo bastante participações, estamos interagindo com o pessoal aqui através do Facebook, pela live que estamos fazendo. Obrigado mesmo de coração por todo o carinho, por todo o incentivo que vocês nos passam, né? E a gente só está aqui realmente porque você está aí nos ouvindo. Obrigado mesmo de coração por essa caridade que você está nos prestando. Continuando então aqui com o tema de hoje, que é Zaqueu e Jesus, precisamos entender, nós já vimos o contexto, nós conversamos um pouquinho sobre as passagens ali, agora nós precisamos analisar assim, o que nós podemos trazer para o nosso cotidiano, o que nós podemos trazer para o nosso dia a dia que está nessa passagem. Começamos por ti, Cris? Sim. Então, Lucas cita lá em um dos capítulos, né, de que Jesus disse que está entre nós para nos servir. Mas para isso precisamos de fazer a tão falada reforma íntima, né, gente? Adquirir luz. Porque as trevas das nossas vidas, elas nascem geralmente da ignorância, da maldade, da própria insensatez. E nós temos que procurar acender essa nossa luminosidade, fazer essa nossa reforma íntima, porque assim nós estaremos em sintonia com os mensageiros divinos que vão poder nos auxiliar. Mas lembrando, gente, que nós podemos nos valer da luz dos outros para fazer essa nossa elevação. Mas é imprescindível que cada um adquira luz própria, porque avançar sem luz é impossível. Interessante, né? Eu achava que assim, só porque eu estou no meio de vocês aqui, eu já estou salvo, eu estou tranquilo, então não é assim. Eu preciso realmente fazer algo a mais. Eu não, claro que conviver com pessoas boas que apresentam obras e tudo, nos dá mais incentivo, mas precisamos nós estarmos agindo. Ainda temos mais 4 minutos de conversa, então vamos passar um pouquinho ali para o Carlos. Carlos, alguns comentários sobre o nosso cotidiano? Não, é só lembrando, Alan, que essa passagem ela aparece só em Lucas, no Evangelho de Lucas, né? Não aparece nos outros. E Lucas, ele era um médico, então ele está preocupado com a cura espiritual, como eu falei anteriormente. Porque há muitos ricos de bens materiais que são pobres diante de Deus. Mas assim, uma outra questão que perpassa essa passagem de modo implícito é a questão da maledicência, porque falavam que Zaqueu era um homem de má vida porque ele era um coletor de impostos. Inclusive os apóstolos de Jesus questionavam ele acerca dos coletores. E Jesus nos ensinou, né? O problema, quando ele debatia com os fariseus, o problema não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Então, assim, será que Zaqueu era justamente acusado? Ou ele era vítima de maledicência? Então, são questões que a gente tem que fazer essa reflexão. E conforme nos ensinou Santo Agostinho, tem que ser uma reflexão diária. Esse balanço tem que ser feito diariamente. Além, devido já o nosso programa estar chegando ao final, eu quero agradecer mais uma vez o convite. É sempre prazeroso estar aqui aprendendo com vocês. E quero mandar um abraço para minha esposa Lúcia, que junto com os meus filhos Leonardo e Eduardo estão nos escutando em Presidente Getúlio. Um abraço também para Dona Lina, que está na audiência, e para Dona Anitta, que está lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, também nos ouvindo pela internet. Um grande abraço, obrigado e bom final de semana. Estamos ficando, então, interestaduais, né? Cris, você quer mandar algum abraço para alguém? Depois eu peço para o Alfredo encerrar aqui para nós. Tá ok. Então, gente, eu também agradeço a audiência dos amigos todos, né? E, gente, que bom se a gente pudesse fazer que nem fez o Zaqueu, né? Que humildemente se expôs e
estava ativo, proativo para fazer essa reforma, né? Porque enquanto a gente não preparar a morada nos nossos corações para receber a visita do Cristo, enquanto a nossa consciência não se iluminar com a presença do Cristo e nós não nos dispormos a reparar o mal que talvez fizemos para os nossos irmãos, nós não teremos a glória de ser chamados filhos de Abraão, ou seja, herdeiros de Deus, herdeiros do céu. Muito obrigada a todos. Então, Alfredo, eu vou te entregar 30 segundos para tu mandar um abraço para todo mundo, inclusive para a Xuxa. Pode ser? Inclusive, deixa comigo. Concluindo as nossas observações, reflexões ali, Zaqueu sai correndo adiante, sobe na árvore, e o fato que me chama mais atenção ali é que Jesus o reconhece. Então, eu acho que essa é a grande questão. Por que Jesus, diante da multidão, vai te reconhecer? Em que momento? E por que você seria reconhecido? Essa é a grande reflexão, acho que, desse estudo de hoje. O que precisa para Jesus te reconhecer na multidão? Agora, encaminhando-se as ações e a reforma, esse reconhecimento vem. Está posto. Perfeito, né? Perceberam que podemos alongar aqui a conversa, né? Mas o tempo está nos chamando. Então, o nosso abraço aqui também é ao Denilson, que está acompanhando. O Denilson, que a cada 15 dias está aqui conosco, né? É o idealizador do programa. O nome A Caminho da Paz é uma ideia dele, né? Já de um tempo. Então, assim, passando rapidamente aqui pelas pessoas que mandaram abraços. Se eu esquecer de alguém, por favor, desculpe, né? O ato falho é que hoje tivemos bastante participações. Então fica o nosso abraço aí ao Napoleão e a sua família, a Maristela, a Raquel, Jair, Tiago, Marli, Kate, Karen, Cid, Dona Maria, Andréa Pauli, Dani Schneider, Luiz Campreguel, Alvimar Voit, ao Márcio, a Cris, Marco Aurélio, Lúcia e Denilson. Edson e Gabriel. Edson também? Ô, Edson. Gabriela. O nosso vizinho. Ô, vizinho, tudo bom? Um abraço para ti também. Então, assim, nosso agradecimento, Cris, por ter vindo lá de Ibirama, Carlos, de Presidente Getúlio, Alfredo, de Rio do Sul. Obrigado mesmo por vir aqui compartilhar um pouco de conhecimento. Percebi que as anotações de vocês não foram muito usadas, né? Pela quantidade de anotação, não porque vocês anotaram pouco. É um tema muito vasto, muito amplo e muito gostoso de se trabalhar. Quem sabe até numa próxima vez a gente não separa, né? Trata só de Zaqueu, trata só de Jesus, porque tem muito assunto em cima disso. Gente, muito obrigado pela participação. E vamos seguir agora, então, com o Momento Espírita. Verdade, Márcia. Um Feliz Natal para cada um de vocês. Que o Cristo realmente esteja em seus corações. Que o aniversariante seja lembrado. Se você puder, fica aqui um pedido especial nosso. Abra o Novo Testamento, abra um trecho de Jesus nessa noite de Natal e faça a leitura com os seus familiares e converse um pouquinho sobre essa passagem. Eu sei que a gente fica um pouco às vezes com vergonha, né, que não tem esse costume e tal, mas faça isso pelo menos no Natal, pelo menos nessa data, né? Depois vai para a ceia, compartilhe mesmo, comemore, porque é uma data realmente especial. Mas não deixa de lembrar do aniversariante, não deixa de fazer uma leitura ali do Evangelho e conversar entre sua família sobre a passagem. Gente, vamos agora com o Momento Espírita e obrigado aí pela caridade e pela paciência que vocês têm para conosco. Um Feliz Natal a todos. Querida, tchau aqui, ó. Tchau. Carlos, Alfredo. Gente, obrigado mesmo Feliz pela Natal. companhia. Obrigada. Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Jesus.
Você já parou para pensar algum dia como era o homem Jesus? Se nos inspirarmos nos evangelhos, podemos esboçar sua aparência física e espiritual. Verdadeiramente, sua aparência física não está descrita nos evangelhos, mas ele sempre se mostra simpático e atraente. Causava profunda impressão na multidão quando se apresentava em público. Tinha um corpo sadio, resistente ao calor e ao frio, à fome e à sede, aos cansaços das longas jornadas a pé pelas trilhas das montanhas da Palestina. Também ao cansaço por sua atividade ininterrupta junto ao povo, que não lhe deixava tempo nem para se alimentar. Embora nascido em uma estrebaria, oculto aos olhos dos grandes do mundo, teve seu nascimento anunciado aos pequenos, que traziam os corações preparados para o receber. A orquestra dos céus se fez presente, e a ópera dos mensageiros celestiais o anunciou a quem tivesse ouvidos de ouvir. Antes de iniciar o seu messianato, preparou-lhe os caminhos um homem rude, vestido com uma pele de animal, e que a muitos, com certeza, deve ter parecido esquisito ou perturbado. Principalmente porque, no momento em que o povo aguardava um libertador que fosse maior que o próprio Moisés, ele falava de alguém que iria ungir as almas com fogo. Enquanto todos aguardavam um guerreiro que surgisse com seu exército numeroso para subjugar o dominador romano, João, o Batista, lhes falava do Cordeiro de Deus. E Cordeiro sempre foi símbolo de mansuetude, de delicadeza. Quando ele se fez presente às margens do Jordão, a sensibilidade psíquica de João o percebeu e o apresentou ao mundo. Este ser tão especial tomou de um grão de mostarda e o fez símbolo da fé que move montanhas. Utilizou-se da água pura, jorrada das fontes cristalinas, para falar da água que sacia a sede para todo o sempre. Tomou do pão e o multiplicou, simbolizando a doação da fraternidade, que atende o irmão onde esteja, e com ele reparte do pouco que tem. Falou de tesouros ocultos e de moedas perdidas. Recordou das profissões menos lembradas e as utilizou como exemplo, ele mesmo denominando-se o bom pastor que conhece as suas ovelhas. Ninguém jamais o superou na poesia, na profundidade do ensino, na doce entonação da voz, cantando o poema das bem-aventuranças no palco sublime da natureza. Simples, mostrava sua sabedoria em cada detalhe, exemplificando que os grandes não necessitam de ninguém que os adjetive, senão sua própria condição. Conviveu com os pobres, com os deserdados, com os considerados párias da sociedade, tanto quanto visitou e privou da amizade de senhores amoedados e de poder. Jesus, ontem, hoje e sempre, prossegue exemplo para o ser humano, que caminha no rumo da perfeição. Você sabia que, embora visando sempre as coisas do Espírito, Jesus jamais descurou das coisas pequenas e mínimas da terra? É assim que seu coração se alegra pelas flores do campo, as quais toma para exemplo em sua fala, da mesma forma que as pequeninas aves do céu. Você sabia que o seu amor se dirigia sobretudo aos pobres, aos humildes, aos oprimidos, aos desprezados e aos párias? E justamente por conhecer a fraqueza e a malícia dos homens, sempre perdoa, enquanto ele mesmo alimenta sua vida pelo cumprimento da vontade e do agrado de Deus, o Pai. O texto que você acabou de ouvir se encontra no CD Momento Espírita volume 21, junto a outras 14 faixas com a mesma temática. Jesus, um excelente presente para o Natal. Disponível em livrariamundoespírita.com.br.
E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, sexta-feira, 22 de dezembro de 2017. Sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.